Secretaria-Geral da Presidência da República. Oficialmente, o presidente Lula avisou ontem, a gente adiantou aqui para você no ICL Notícias, segunda edição também, o Márcio Macedo, que era o ministro que estava ocupando essa pasta, ele gravou até um vídeo de despedida desse cargo, dizendo que ele vai disputar eleições em 2026 e vai se dedicar a isso. Então, ele enfatizou que o Boulos não vai ser candidato, só que o PSOL não descartou essa ideia ainda não. A gente tem a possibilidade, de acordo com o PSOL, de Boulos ser candidato ao Senado por São Paulo. Está até numa nota assinada pela presidenta nacional do PSOL, a Paula Corradi, que a gente vai ler agora, para quem nos acompanha em vídeo também pode acompanhar pela tela. A Paula Corradi diz o seguinte: avaliamos que pela liderança política que exerce o Boulos, ele seria um excelente nome para a disputa eleitoral do ano que vem, em especial para o Senado. Para a Câmara, acreditamos no crescimento da votação da deputada Érica Hilton, assim como dos demais deputados e deputadas da atual bancada de São Paulo. Bom, Manu, a gente já esperava, né, Boulos finalmente ocupando essa cadeira, porque já se falava há bastante tempo, né, da possibilidade do Guilherme Boulos assumir justamente com esse objetivo de aproximar com a militância, né, com as ruas. E o presidente Lula viu, como nunca, agora nos últimos meses, o poder da pressão popular para se aprovar projetos importantes no Congresso Nacional. É isso mesmo. Inclusive, Boulos que ajudou a liderar essa massa que foi para as ruas em São Paulo contra a PEC da blindagem, bandidagem, melhor dizendo, contra a anistia, pedindo o fim da escala 6x1 e outras pautas sociais. Então, é uma forma de o governo Lula oxigenar o Planalto, trazer essa liderança que é muito forte nas redes sociais, e não só para os movimentos sociais que já apoiam o governo Lula, mas, por exemplo, para ficar mais próximo dos motoristas de aplicativo, que são aí 1.400.000, também os caminhoneiros, que são mais de 4 milhões. Então, é uma massa que ainda não apoia 100% o presidente Lula, e a ideia é justamente fazer essa intermediação, colocar Boulos para levar a pauta do Planalto para esses setores da população, claro, já de olho em 2026. Só que é aquilo, né? Boulos foi eleito com mais de 1 milhão de votos, conseguiu alavancar aí outras candidaturas da Érica Hilton, da Sâmia, da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Só que para fazer o Senado, eu até olhei ali os dados de 2018, quando teve o último pleito para senador, o primeiro colocado, que na época foi o Major Olímpio, que até faleceu, ele teve mais de 9 milhões de votos. A segunda colocada foi a Mara Gabrilli, isso por São Paulo, tá? Foram também mais de 6 milhões de votos. E em terceiro, Eduardo Suplicy, com 4 milhões de apoio popular, né, no pleito de 2018. Então, é uma forma dele ganhar corpo, peso, estando à frente de um ministério, para também angariar esses votos e ficar, enfim, possível de ser eleito pelo estado de São Paulo. Chico. Mas eu acho que ele vai ficar mais ali pronto para uma prefeitura na próxima eleição. Acho que o acordo é esse. Os acordos entre o Boulos e o Lula têm sido muito bem cumpridos. O Lula promete apoio na campanha para a Prefeitura de São Paulo, na última eleição, para a Prefeitura aqui em São Paulo. O PT realmente foi lá e cumpriu o acordo. E eu acho que o acordo agora também é o Boulos fora das eleições, abrindo um espaço enorme, porque tem muito voto aqui em São Paulo, para as próprias candidaturas do PSOL e para eventuais candidaturas do PT que sejam ali na mesma linha, que sejam candidaturas parecidas, coladas nos movimentos populares, movimentos de moradia, movimento de sem-tetos aqui em São Paulo. Eu acho que esses votos vão ser herdados ali entre PSOL e PT. Não creio que saia para o Senado. O Senado tem vários nomes sendo apontados, como a Simone Tebet, pelo MDB,
aqui em São Paulo, concorrendo na frente do Lula. A Marina Silva é outra candidata, ou cotada até o momento. Então, acho que o Boulos vai ter uma vitrine extraordinária. Pela primeira vez, está num cargo executivo, ministro, com verba, com possibilidade de ampliar projetos em São Paulo, com possibilidade de diálogos com esses trabalhadores de aplicativos, que é uma área que ele já tentou, é fundamental, que ele já tentou na eleição. Ele tinha um projeto, por exemplo, de criar pontos de apoio para essas pessoas, para esses trabalhadores, em várias regiões de São Paulo. Que hoje em dia você pega, essas pessoas não têm sequer onde tomar um banho, trocar uma roupa, esses entregadores, coitados, eu vejo muitos deles, assim, dormindo meia horinha na sombra do metrô, numa estação, debaixo de uma árvore. Então, o Boulos tem conversa com esse povo, eu acho que se prepara para a eleição à Prefeitura de São Paulo. Muito bom, e Chico, ele volta, pega essa pauta de volta, porque a extrema-direita tentou sequestrar esse debate, né? Tanto que quando você falava sobre pejotização, teve pesquisas que mostravam muitos trabalhadores de aplicativo contra CLT, né? Mas não contra direitos trabalhistas, né? Porque foi uma grande parcela de cortes de internet, fake news que se propagaram e as pessoas, muitas vezes, sem ter acesso à informação completa do que estava sendo dito ali. Quer dizer, ninguém é contra férias, ninguém é contra... Você é contra ter um abrigo para tomar um banho? São benefícios que não tem que ser contra. O que aconteceu, principalmente naquela eleição para prefeito, foi um discurso muito forte do Pablo Marçal, principalmente, que todo mundo pode ser rico, que é melhor cada um apostar por si, loucamente, na sua moto, todo mundo é empreendedor e todo mundo vai ficar rico. Sem pensar Só que não, né? Só que não. Sem pensar que essas pessoas precisam de um plano de saúde, que essas pessoas têm acidentes nas ruas, ficam 4 meses, 5 meses sem... se quebra ali uma perna, se quebra um osso qualquer... se ficam com problemas de saúde, ficam fora do jogo do trabalho, sem plano, sem proteção social. Então, eu duvido que uma boa conversa com essa categoria não vá alertá-los para que, olha, dá para ter alguns direitos, dá para a gente continuar com a ilusão deles, sendo patrão deles mesmos e tendo algum direito, não faz mal nenhum. Com certeza, e a gente vê que essa questão da previdência social é muito complexa, porque você deixa de contribuir e quem vai pagar a aposentadoria lá na frente? Então, esse é um debate que está no Supremo Tribunal Federal, também na Câmara, no Senado, e que realmente a gente precisa fazer as contas, porque do contrário é um problema futuro gigantesco que estão escamoteando, botando ali debaixo do tapete, só que uma hora essa conta vai chegar e não vai dar bom, não. E Manu, aproveitando, eu quero trazer também o trecho da sua entrevista com a deputada Thalíria Petroni, falando sobre essa disputa, essa possibilidade de disputa do Guilherme Boulos no Senado, que não foi descartada pelo PSOL. Então, o partido, a presidenta do partido falou a respeito disso, né? Enquanto tem uma outra parcela ali, o próprio Boulos, né? Enfim, publicamente, e a parte do governo que diz que Boulos agora vai ficar no ministério. Então, a gente vai transmitir agora esse trechinho sobre a possibilidade de Boulos disputar o Senado pela Thalíria Petroni. Vamos lá. Nós entendemos que o papel dele aqui na Câmara e um possível papel no Senado Federal vai ser fundamental para ajudar o presidente Lula a governar num próximo mandato, mas nós vamos dialogar junto com o companheiro Guilherme, com o partido, com o governo, qual é o melhor papel para o nosso companheiro Guilherme Boulos para a próxima quadra. Sem dúvida, a gente tem uma tarefa no próximo ano, que é reeleger o presidente Lula para garantir que a democracia fique de pé, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter condições de avançar nas agendas populares. Isso se faz com um Congresso conectado com o povo brasileiro, e sem dúvida o Guilherme é precioso para isso. Mas o papel dele a gente vai discutindo em conjunto com ele, com o governo e também com o nosso partido nos próximos meses.
Manu, ela foi muito, gente, obviamente, né? Até porque tem que respeitar, ele acabou de assumir a pasta, mas pelo jeito não é uma unanimidade, tá longe disso, né? De o Boulos ficar ali pela pasta. Lógico que essa decisão é dele, também conversa com Lula, mas o partido dele tá ainda com essa possibilidade em aberto, né? O partido quer ele disputando, porque é aquilo, ele é uma força política gigante. Isso. Conversei também com o deputado Chico Alencar, do PSOL, que falou também algo semelhante. Olha, a gente quer o nosso deputado disputando o Senado, ou mesmo para deputado federal, porque ele é uma força gigantesca que a gente não pode abrir mão. Inclusive é isso, ele alavancou outras candidaturas por meio do quociente eleitoral, então a gente não pode abrir mão. Até sondei com ele, e essa possibilidade do Boulos migrar para o PT dele, olha, a gente não ouviu isso em nenhum lugar, a gente, né, é absolutamente contra, porque o Boulos é nosso. Mas a gente sabe que na política é tudo muito dinâmico, as coisas mudam com uma rapidez enorme, então não dá para prever, a gente tem que acompanhar no dia a dia, mas o fato é que Boulos vem para oxigenar, para dar essa revigorada nessa pasta que estava um pouco murcha, um pouco xoxa. Márcio Macedo não estava entregando tudo que o presidente almejava, por isso que ele acabou sendo retirado, assim como também tiveram outras mudanças, né? Essa é a 13ª mudança na esplanada dos ministérios, de 38 pastas no governo Lula. Uma importante também foi a mudança na Secretaria de Comunicação. Saiu o deputado Paulo Pimenta, que estava à frente da pasta, que não é um conhecer da área de comunicação, e entrou o Sidônio Palmeira, que deu uma alavancada nessa comunicação. Não adianta fazer se você não consegue comunicar. E a gente sabe que hoje essa comunicação é dominada pelas redes sociais, e o Sidônio tem feito isso com maestria. Além de conseguir mais verba para impulsionar, ele também está conseguindo trazer aí esse bate-papo com a população, influenciadores, né, vídeos que viralizam, que falam mesmo a língua do povão. E não é à toa que o engajamento aumentou 29% nas redes do presidente Lula, e também o número de seguidores, que já aumentou aí cerca de 80 mil, se não me engano, de acordo com a última medição. Então, são ajustes que têm que ser feitos para azeitar a máquina. O Manu e Chico, eu queria, só para a gente fechar esse assunto, também colocar aqui o posicionamento do Boulos depois dessa nomeação, né, falando que vai colocar o governo na rua. Se a gente puder colocar na tela o posicionamento do Boulos nas redes sociais. Ele agradeceu o presidente Lula pelo convite para ocupar a Secretaria-Geral da Presidência da República e disse: minha principal missão será ajudar a colocar o governo na rua, levando as realizações e ouvindo as demandas populares em todos os estados do Brasil. Minha grande escola de vida e de luta foi o movimento social brasileiro e levarei esse aprendizado agora ao Planalto. Presidente, sua confiança será honrada com muito trabalho. Então, aquilo que a gente falou, né? O Boulos deixando muito claro, e acho que quando o presidente Lula também toma essa decisão, deixa muito claro para a população que a demanda popular e as pautas, né, que atendem à demanda popular são as prioritárias, Chico. Exatamente em São Paulo, né? O governo tentando conversar com as ruas de São Paulo. O Guilherme Boulos, ele não é uma coisa teórica nem institucional como era o Macedo, né? Era um papel ali mais institucional, mais um homem do partido. O Boulos tem, por exemplo, um projeto que tem dado muito certo em São Paulo, que é o Cozinha Solidária. Não é aquela coisa que, vamos lá, vai ter um palanque, não. Tem cozinha funcionando, tem gente lá, se ele sair no sábado com a turma da militância, a turma ali mais da rua de realização em São Paulo. Não é nada teórico, então é nesse sentido que o Lula pensa. Ocupar um pouco esse espaço da periferia de São Paulo, que está tomado aqui pelo Ricardo Nunes, prefeito, e pelo Tarcísio, pelo governo do estado. Então é muito pensamento de
de retomar bases em São Paulo. O Boulos tem... Ele pode até estender esse poderio dele para outras capitais, porque ele tem boas relações com movimentos sociais. Mas o começo dessa guerra é aqui em São Paulo. É periferia de São Paulo, e ele chega não como estrangeiro ou como um político engravatado, ele chega como alguém que tem intimidade com a Zona Leste, com o Capão Redondo, com Pirituba, não é alguém que não sabe a língua daqueles locais. Muito pelo contrário. Então, isso é um efeito muito grande, inclusive eleitoral, porque tudo é político, tudo é eleitoral. E sempre ficam, é uma medida eleitoreira, uma medida eleitoral. Gente... Não vamos ser hipócrita aqui, né? Acho que dentro que Lula nasceu lá em Garanhuns, lá em Caetés, que ele é político e disputa eleição. Então, não dá para você... isso é uma ação do governo. Por favor, não vote em mim porque eu tenho uma cozinha solidária. Venho, por intermédio desse ofício, pedir, não vote em mim para não falarem que isso é um projeto eleitoreiro. Pelo amor de Deus, a gente não nasceu ontem, né? Só para complementar, Chico, a gente em Brasília só respira isso. Eleições do ano que vem, votos, tudo que os políticos falam, fazem, publicam, é pensando na base eleitoral. Inclusive hoje no plenário da Câmara dos Deputados eu ouvi vários discursos da oposição criticando a escolha do Lula, do presidente Lula, dizendo que Boulos era uma péssima indicação, que ele foi líder do MSTS, que é o Movimento Social dos Trabalhadores Sem Teto, e que ele é invasor de propriedade privada, então querendo desqualificar a biografia de Boulos naquela tentativa de lacrar para as suas bases eleitoreiras, né? A gente sabe que teve esse movimento do Boulos em São Paulo para ocupar prédios desocupados, para justamente dar habitação para quem estava morando nas ruas. Então, as pessoas distorcem essa narrativa para tentar criminalizar, para tentar manchar a história das pessoas que estão lutando por causas sociais, como é o caso do agora ministro Boulos. O Boulos vai politizar a ideia de governo, de presença do governo federal em São Paulo, porque não é muito percebido pela população a ação de governo federal aqui em São Paulo. Até quem recebe Bolsa Família em São Paulo não associa governo federal, vira tudo meio governo do estado, meio prefeitura. Hoje, por exemplo, aqui em São Paulo teve um acontecimento muito sério. Foram umas 7 horas de caos total por conta da linha amarela, que é uma linha privatizada, concedida à iniciativa privada, que ela dá problema dia sim e dia também. Todo dia tem problema nela. Por exemplo, a população não percebe, por exemplo, que é uma linha de responsabilidade do governo do Estado. O governo do Estado entregou para a iniciativa privada, entregou para fundos de investimento da Faria Lima. Gente que nunca dirigiu nem um trator, quanto mais um jipe, quanto mais um ônibus, quanto mais um metrô. Gente que não tem ligação nenhuma com o transporte coletivo na cidade de São Paulo e que faz uma lambança diária. Isso é um tema interessantíssimo para ser politizado, para a população perceber quem é responsável por essa zona toda aqui em São Paulo. Normalmente até o Lula que paga por isso. A população está ali nervosa, irritada. Sabe, tudo vira governo Lula na hora do prejuízo, quando você sabe que o endereço para isso é o Palácio dos Bandeirantes. Então, é importante estar com um discurso muito politizado e o governo federal está presente em São Paulo com o Guilherme Boulos. Excelente, Chico. Acho que esses assuntos estão todos muito conectados politicamente. E passa batido em São Paulo. Passa batido. Não, a culpa é do Lula. Sabe? Até essa distribuição de culpa precisa ser politizada numa eleição. Excelente.